Não temos trajetória de transferência tecnológica, mas nós temos muita trajetória de incorporação de tecnologias, não é, que tem ali o desequilíbrio da balança comercial. Então, nisso nós somos bons, e essas tecnologias, como diz a professora Ana Malik, não se sabe nem se são utilizadas, mas que são consumidas, são. A região metropolitana do Rio de Janeiro, com a população igual à região metropolitana de Paris, consome mais ressonâncias magnéticas do que a região metropolitana de Paris. Então, não somos tão ricos assim, mas consumimos bastante tecnologia e a ponto, né, de termos que repensar a política nesse sentido. Bem, não dá para trazer biomanguinhos para Salvador, como fez um juiz que me disse: vamos abrir uma UTI em Eunápolis. Aí eu disse: mas doutor, o sistema é hierarquizado. Ele: mas nós temos condição de ter. Então, não dá para abrir a alta complexidade, nem a inovação tecnológica, ela não pode. Você tem que ter os polos de desenvolvimento, de pesquisa. Então, é preciso fortalecer esses polos, né, o Tecpar, Biomanguinhos, enfim. São Paulo também tem muita tradição. E os hospitais também assumir o seu papel, né, de centros de desenvolvimento de pesquisas. Eu acho que ainda falta acordarmos para isso. Bem, deixa eu passar para a professora Marluce. Onde a rede SUS se estrangulou por essa... Como recompor esta rede? Acho que principalmente é essa pergunta que ela faz. Na realidade, no plano, enquanto proposta do movimento sanitário brasileiro, que foi a minha fala inicial, como a rede foi concebida, como nós pensávamos essa rede, e a lei assegura essa rede, mas na realidade nós nunca tivemos. Essa rede sempre esteve estrangulada. Na sua concepção, nós não conseguimos chegar a uma integralidade do cuidado. Nós temos os processos com valorização do tecnicismo, do individual. Então, nós não conseguimos fazer integralidade, que é um dos atributos importantes para que, de fato, a rede aconteça. Então, nós não conseguimos com que essa rede, na prática social, acontecesse. Está ainda no plano do ideal. Mas o que é que acontece? Aí eu gostaria de fazer uma reflexão. Todos os sanitaristas históricos, as pessoas que vêm produzindo com muita competência para discutir o SUS, tem muita gente boa do ponto de vista de produção, mas nós não conseguimos conversar. E muitas vezes, essa para mim é uma das questões. E muitas vezes o conhecimento é muito dogmático. E autores que têm ideias brilhantes, mas que não aceitam a ideia do outro. E como é que nós podemos consensualizar para chegar a discutir uma concepção de rede? Então, o professor Eugênio, que é brilhante, não consegue conversar com o professor Merri, por exemplo, tanto que foram os autores que eu usei. E assim, são autores importantes e que precisam conversar. E que podem ajudar na formação de recursos humanos para reconstituir redes. E aí, uma outra questão que eu gostaria de estar colocando, viu, Vera, dentro de sua pergunta, por isso que eu digo que dá para fazer uma outra conferência, nós temos um problema sério que é assim: estamos formando as pessoas para o SUS? Como essas pessoas estão sendo formadas nas universidades? É claro que a lógica da universidade é um pouco diferente da lógica do serviço, mas nós temos como conversar, estabelecer articulação. As pessoas ainda têm a questão, o imaginário simbólico das pessoas que usam o SUS, que nós precisamos trabalhar com o conceito de cidadania também, porque a participação social consciente, cidadã, vai dar uma outra perspectiva no sistema. Porque é o seguinte, as pessoas pedem exame, pedem todas as questões que envolvem tecnologia, e claro, eu tenho uma mídia que me informa que uma gestante hoje, ela quer fazer 4, 5 ultrassom, porque ela quer saber o sexo. Então, às vezes, 9, né? 9. Então, agora, como nós estamos conversando com a população,
para que, de fato, a gente discuta a medicalização da sociedade, o acesso a essas tecnologias, como que as pessoas estão percebendo isso. Isso é um trabalho importante que você pode fazer dentro da rede, independente do atendimento, que nós não estamos atentos a isso. Como estamos formando essas pessoas para o SUS? Eu lembro, aí eu vou pegar o exemplo, a gente pegou o exemplo de onde a gente é mais confortável para citar o exemplo, do curso de medicina lá da minha universidade. É um curso que tem uma concepção maravilhosa. Eles começam já no primeiro semestre na comunidade. E é a gente não consegue seduzi-los para que eles entrem na saúde coletiva. Porque a sedução é do dinheiro, dentro de um país capitalista. Então, eles são seduzidos pelo especialista lá que ganha milhões, que é dono de uma clínica, o outro. E a gente não tem ainda uma política clara definida, ainda que tenha no governo alguns ensaios do ponto de vista. Se nós pensarmos no início do governo Lula, é preciso que a gente faça essa crítica. Que se pensou numa política de gestão de trabalho e educação permanente, durante 2 anos, depois ela foi esfacelada e não andou mais. Então, os petianos que me desculpem, que eu acho que é uma proposta interessante, mas é insuficiente para discutir gestão de trabalho. E o Ministério tem colocado muitas fichas na discussão do PET e esquecendo outras. Tivemos todo o processo de descentralização, que foi uma luta imensa com as NOBs, com a NOAS, depois o Pacto de Saúde, todo mundo que acompanhou tudo isso de perto. Não foi fácil chegar à discussão do processo de descentralização no país. Né? A Bahia é um caso emblemático, porque se nós tomarmos até o início da década de 90, não existia, porque era o governo carlista que não admitia perder poder. Também é bastante emblemático o estado da Bahia. Mas a descentralização ela veio de cima para baixo. Não teve uma discussão, de fato, da necessidade dos municípios. Isso, para mim, é um problema. E aí, o que é que acontece? Nós temos, mesmo a descentralização capenga, do ponto de vista do nosso ideário, desejar uma descentralização plena, do ponto de vista de autonomia, de definição de políticas, de participação da sociedade, nós temos um grande problema no sistema, que é o trabalhador não se sente vinculado ao SUS. Esse é um problema que nós precisamos resolver. Não adianta descentralizar e o trabalhador não se sente. Eu não posso fazer um sistema contra o trabalhador. Então, isso nós não resolvemos. A discussão, a estratégia de saúde da família, aí nós estamos fazendo arranjos institucionais. Um dos arranjos são as fundações estatais. Outro arranjo são as cooperativas. Então, o trabalhador não se sente vinculado e não tem. A fundação ainda tem uma forma de vinculação, que tem plano de carreira e tal, mas é uma outra discussão. Mas o que eu quero dizer, por quê? Com a famigerada lei de responsabilidade fiscal, que ela é importante, mas ela tem amarrado e dificultado a definição de uma política de recursos humanos para o SUS, e nós precisamos definir isso com certa urgência. Temos ainda pouco dinheiro para o sistema, é outra questão que precisa ser discutida, e ainda mal gasto, com uma grande corrupção. Agora, eu não entendo, nós temos os órgãos gestores todos que definem, que discutem o relatório de gestão, e todo dia pipoca um escândalo de roubo no sistema. Então, as pessoas aprendem a burlar o sistema. Então, eu me lembro que tem uma professora aqui na plateia, a professora Iraildes, guerreira, representante do Conselho Municipal de Saúde de Feira de Santana, e ela brigou que não ia aprovar o relatório de gestão, e ela sofreu retaliação. Pouco tempo depois, ela foi destituída da representação no Conselho, porque ela questionou e levou que não poderia aprovar aquele. Então, quem questiona e quem levanta problema, sai do Conselho Municipal de Saúde e dos órgãos gestores. Então, é um problema que nós temos que resolver. Que representação é essa? As pessoas estão representando a si mesmas ou estão representando a dimensão coletiva dentro do SUS? Veja, são milhões de problemas que precisam ser resolvidos dentro do sistema. Uma outra questão também, que a gente precisa discutir, é que planejamento é como se fosse uma letra morta, não se planeja mais no SUS.
Por quê? O Plano Municipal de Saúde é um plano burocrático. Eu me lembro que nós fizemos um exercício, num curso que nós demos na universidade, com os gestores do SUS, e nós mandávamos eles fazerem uma relação do plano com o relatório. Se batia o que eu tinha planejado com os relatórios de gestão. Planejava uma coisa e fazia outra. Então, não batia o Plano Municipal de Saúde com os relatórios de gestão. Porque o plano ele é burocrático. Era para atender um requisito do SUS. Nós burocratizamos excessivamente o sistema. Como criar rede burocrática que não estabelece relações e mecanismos de avaliação do processo? Nós não temos mecanismo de avaliação. Não temos avaliação do desempenho do trabalhador, que está na rede, e nem temos avaliação dos processos. Esse é um problema que precisa ser resolvido. Então, por quê? Porque nós temos uma pluralidade de interesses em jogo. Então, tem todo mundo aí de plantão que o SUS não funciona de fato. Então, são grupos de plantões para acabar com o sistema. Por fim, para não falar mais, eu já estou concluindo, que eu sei que você está mandando aí um bilhete para concluir, eu gostaria de colocar numa questão, para concluir minha fala, o seguinte. Nós lutamos tanto pela pactuação, pelos processos de regionalização como um avanço do sistema, e pela corresponsabilidade entre os entes federados, principalmente os municípios. Nós temos uma pactuação que faz de conta, que parece uma discussão de bolsa de valores. Você tem quantas consultas? Eu posso dar tanto. É assim que acontece a pactuação, quando você junta os municípios. Você não tem a regionalização de fato, porque depende da responsabilidade do gestor e de capacidade instalada. Então, a gente não consegue fazer essa articulação, tudo isso é rede. E nós precisamos da responsabilidade de quem está gerindo o SUS. Ou seja, é preciso um movimento de responsabilização da universidade, que ela tem um papel importante nesse processo, na formação de recursos humanos para o sistema, dos gestores que estão no sistema e da sociedade, para que, de fato, a gente possa recompor esta rede.